Oi, gente! A aula de hoje é sobre cálculo estequiométrico. O que é o cálculo estequiométrico? Cálculo estequiométrico é um recurso da química utilizado para prever quantidades de reagentes e produtos de uma reação química. O cálculo estequiométrico, ele se baseia em duas leis da química, nas leis ponderais, que são a lei de Lavoisier da conservação das massas e a lei de Proust das proporções constantes. Essas duas leis, elas fundamentam o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico é importante tanto na indústria quanto nos laboratórios, porque é a partir dele que a gente consegue prever a quantidade de produto formado ou a quantidade necessária de reagente para produzir uma determinada quantidade de produtos. Então, ela tem uma aplicabilidade prática muito importante. Bom, em teoria é isso. Para ensinar vocês a fazerem o cálculo estequiométrico, eu trouxe um exemplo prático, e a gente vai resolver ele aqui. O exemplo que eu trouxe é o seguinte: considerando a síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio, qual a massa de amônia produzida a partir de 0,4 mols de gás nitrogênio? Então, olha só, antes da gente começar a resolver aqui, algumas coisas que talvez vocês não ficaram sem entender o que significa. Síntese, considerando a síntese da amônia. O que é uma síntese? Síntese é um tipo de reação química. A síntese é uma reação onde dois ou mais reagentes se juntam, interagem e formam um produto. Tá? Então, a síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio é a interação desses dois gases, que são os reagentes, para a produção da amônia, que é o produto. Essa reação já está escrita aqui, ó, gás nitrogênio mais gás hidrogênio produzindo a amônia. Antes de fazer o cálculo estequiométrico, é importante fazer o balanceamento da equação. Essa já está escrita, mas não está balanceada, tá? O balanceamento da equação química é um dos primeiros passos para resolver o cálculo estequiométrico, e foi por isso que eu utilizei a aula da semana passada exclusivamente para ensinar vocês a fazer balanceamento, porque sem fazer o balanceamento você não vai conseguir fazer o cálculo estequiométrico. Então, vamos fazer o balanceamento dessa equação. Para balancear uma equação, o que a gente precisa? Igualar as quantidades de átomos, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos, deixar tudo igual. E a gente já vê que a quantidade de nitrogênio não é igual. 2 do lado dos reagentes, só 1 do lado dos produtos. Então, para balancear, a gente vai colocar um 2 aqui. Então, igualamos as quantidades de nitrogênio. As quantidades de hidrogênio também estão diferentes. Desse lado, a gente tem 2 vezes 3, 6. E desse lado só 2. Para deixar igual, basta multiplicar aqui por 3. Então, agora, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. A equação está devidamente balanceada. Bom, o que a gente precisa calcular? O que está sendo solicitado aqui? A massa. Para calcular a massa. Qual a massa de amônia produzida a partir de 0,4 mols de NH2? Então, olha só, gente. Todo cálculo estequiométrico é uma relação entre dos participantes da reação. Você vai fazer uma comparação entre a proporção de dois participantes. Aqui, nesse exemplo, a gente vai calcular a massa de amônia a partir de uma determinada quantidade, que foi dada aqui, de gás nitrogênio, que é um dos reagentes. Você repara que foi solicitado para calcular a massa. Então, a gente já vai combinar, sempre que estiver solicitando para você calcular a massa, essa massa é em gramas, tá? A menos que a questão diga uma unidade diferente, a unidade de massa que a gente vai adotar é o grama, tá? Então, qual a massa, eu quero saber qual a quantidade de gramas de amônia produzida a partir de 0,4 mols de gás nitrogênio. A quantidade de gás nitrogênio informada, se você reparar, não foi a quantidade de gramas, foi a quantidade de mols. Foi dado o número de mols e solicitado para que você calcule uma determinada quantidade de
massa em gramas. Não, a gente não tem a mesma unidade nos dois participantes, nós temos unidades diferentes. Então, olha só, tem duas formas de você resolver esse cálculo estequiométrico aqui. Você pode converter a quantidade de nitrogênio que foi dada em mol para gramas, montar a regra de Taylor, tudo em grama e já achar o resultado em grama, que é o que está sendo solicitado. Ou você pode montar a regra de 3 com o dado que foi informado, que é o número de mols. Quando você resolver essa regra de 3, você vai achar a quantidade de amônia em número de mols. E aí, no final, você converte esse número de mols para massa e acha o resultado que está sendo pedido. Então, você pode fazer das duas formas. Montar a regra de 3 em massa, achar o resultado em massa. Montar a regra de 3 em mol, acha o resultado em número de mols. O que está pedindo aqui? Está pedindo em gramas. Por esse motivo, eu vou optar por montarmos a regra de 3 com os dados todos em grama. Só que para isso, a gente vai ter que converter essa quantidade aqui, ó, que foi dada em mol, a gente vai ter que converter para grama. Eu poderia fazer isso no final? Poderia. Os dois jeitos têm vantagens e desvantagens. Quais são? Bom, quando você converte essa quantidade que foi dada em mol para grama, você vai montar uma regra de 3 com números maiores. Então, você vai ter números maiores, você vai operar com números maiores. Se você tem uma calculadora, isso não vai ser um grande dificultador. Quando você usa as quantidades em mol que já foi dado, você vai achar, em mol você trabalha com números menores na regra de 3, só que você vai ter que depois converter isso. Então, é um passo a mais. Ambas, como eu disse, têm vantagens e desvantagens. Se você opta por fazer da forma que você achar mais fácil, eu vou converter esse número de mols aqui para a quantidade em massa, para a massa em gramas, e a gente já vai achar o resultado em gramas. Professora, como que eu faço isso? Como que eu converto? Bom, eu vou colocar aqui no quadro para vocês uma equação, uma fórmula que te permite fazer qualquer tipo de conversão de massa para número de mols. A equação é a seguinte, ó. A massa em gramas é igual a massa molar vezes o número de mols. Essa é a equação. A massa em gramas é igual a massa molar vezes N, que é o número de mols. A partir dessa equação, você consegue fazer qualquer conversão de massa para número de mol ou de número de mol para massa. Vai depender dos dados que você tem. Aqui, o que a gente quer converter? 0,4 mol para grama. 0,4 mol de gás nitrogênio é a quantidade desse reagente que foi formada. Eu preciso converter essa quantidade que está dada em mol para grama. Então, eu vou usar aquela equação ali, ó. A massa em gramas, vou fazer com outra cor para vocês ficar mais fácil de visualizar. A massa em gramas é igual a massa molar. Professor, e a massa molar? Como que eu sei? A massa molar sempre vai ser informada, tá? Ela vai ser um dado da questão. Porque a massa molar, ela é uma informação da tabela periódica e você não é obrigado a decorar a tabela periódica. Essa informação vai ser dada. Bom, qual que é a massa molar do gás nitrogênio? Se você reparar, o gás nitrogênio é uma molécula formada por 2 átomos de nitrogênio. A massa molar do átomo de nitrogênio é 14 gramas por mol. Então, a massa da molécula gás nitrogênio, a massa molar, é 28. Por quê? Porque essa molécula é formada por 2 átomos de nitrogênio. 14 vezes 2, 28. Então, ó, a massa em gramas é a massa molar, que no caso do nitrogênio é 28, vezes o número de mols. Quantos mols de gás nitrogênio? 0,4. 28 vezes 0,4 dá 11,2. 11,2 gramas. Essa é a massa de gás nitrogênio. Então, olha só. Qual a massa de amônia produzida a partir de 0,4 mol de gás nitrogênio? Eu acabei de descobrir que 0,4 mol corresponde a 11,2 gramas. Então, essa é a massa de gás nitrogênio a partir da qual a amônia foi
produzida. E aí eu quero saber quantos gramas de amônia. Então agora a gente vai usar essa informação aqui, que é a quantidade de gás nitrogênio em gramas, para poder montar a regra de 3. E como que eu monto a regra de 3? Eu vou levar em consideração as proporções da reação. E quais são as proporções? As proporções são as seguintes. Cada mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio e produz 2 mols de amônia. A reação acontece assim. Eu quero saber a quantidade de amônia produzida a partir de 11,2 gramas de gás nitrogênio. Bom, e o hidrogênio? O hidrogênio não foi mencionado. Não foi mencionado. A quantidade de gás hidrogênio aqui é proporcional, é 3 mols. Para cada mol de amônia, 3 de hidrogênio. Mas o hidrogênio não foi mencionado. Eu só quero saber a massa da amônia produzida a partir de 11,2 gramas de gás nitrogênio. Bom, qual que é a proporção entre entre gás nitrogênio e amônia? Esses são os dois participantes. Então, ó, lembrando que todo cálculo estequiométrico vai ser uma relação proposta, vai ser proposta uma relação entre dois participantes de uma equação química. No caso dessa, é a relação entre gás nitrogênio e amônia. Ele quer saber quanto de amônia vai ser produzido a partir de 11,2 gramas de gás nitrogênio. Essa quantidade aqui, 11,2 gramas, é a quantidade informada na questão. Para chegar na quantidade de amônia, eu vou usar uma referência. Qual que é a referência? A proporção entre os dois. A proporção é de 1 mol para 2 mols. Só que a gente não está usando tudo em gramas. Então, 1 mol de gás nitrogênio representa quantos gramas? O gás nitrogênio é uma molécula formada por 2 átomos de nitrogênio. O átomo de nitrogênio tem massa molar 14, são 2, então a massa de 1 mol é 28 gramas. 28 gramas é 1 mol. 1 mol de gás nitrogênio produz 2 mols de amônia. Qual que é a massa molar da amônia? Não sei, vamos calcular. A amônia não é formada por 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, ó, a massa molar do nitrogênio é 14. Do hidrogênio é 1. 14 mais 3, por que 3? Porque de cada hidrogênio é 1, a amônia tem 3, então 3 mais 14, 17. 17 gramas é a massa molar da molécula de amônia. Mas cada mol de gás nitrogênio não produz 2 mols. 1 mol, 17 gramas. Se produz 2 mols, vai produzir 34 gramas. Então, essa relação aqui é a nossa referência, a nossa base. Cada 28 gramas, quer dizer, cada mol de amônia produz 34 gramas, quer dizer, produz 2 mols de amônia, tá? Cada mol de gás nitrogênio, um mol de gás nitrogênio são 28 gramas. Então, cada mol, cada 28 gramas, produz 2 de amônia. A amônia tem massa molar 17, como são 2 mols, 34. Então, se 28 produz 34, 11,2 vai produzir 28, produz 34. 11,2 vai produzir X. Essa é a nossa regra de 3. Então, ó, para resolver a regra de 3, a gente multiplica cruzado, fica 28x é igual a 11,2 vezes 34, que dá 380,8. Então, vamos continuar do lado de cá. Isola o x, x é igual a 380,8 dividido, o 28 que estava multiplicando x passa para o outro lado dividindo por 28. X é igual a 13,6 gramas. Essa é a massa de amônia produzido a partir de 0,4 mols de gás nitrogênio. Ok? É isso. Então, ó, retomando, tem que ter a equação escrita, ela tem que estar balanceada. Você tem que estabelecer a relação proporcional a partir dos índices estequiométricos da reação
E você poderia usar esse referencial em mols ou em gramas. Nós optamos para já usar em gramas. 1 mol produz 2 mols. 1 mol, 28 gramas. Produz 2 mols, 34 gramas. Por que 34? Porque cada mol é 17. 14 mais 3. Então, são 2, 34. 28 produz 34. Na minha questão, foi informado que a quantidade de gás nitrogênio é 11,2 gramas, 11,2 produz X, resolve essa equação. Como que eu cheguei nesse 11,2? 0,4 mols. 0,4 mols, essa quantidade em mol eu passei para grama. A massa em gramas é igual à massa molar, que é 28, vezes o número de mols, que é 0,4. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta a aula, assiste do começo de novo. Lê o texto. Na plataforma da aula de hoje, eu deixei, além desse vídeo, um texto que explica todos esses passos e uma lista de exercícios. É fundamental que vocês respondam essa lista de exercício. Por quê? Porque é isso que vai te conferir a habilidade para fazer o cálculo estequiométrico. Então, responda os exercícios. Todos os exercícios são possíveis de serem respondidos com as explicações e os conceitos que eu mostrei aqui. E eu quero combinar com vocês o seguinte: na próxima aula, ao invés de eu trazer para vocês um conteúdo novo, eu vou fazer a próxima aula de resolução da lista que eu mandei para vocês. Talvez não consiga resolver todos os exercícios, mas eu vou resolver o máximo que der e vou trazer também o gabarito dessa lista para vocês, ok? Estudem, pratiquem, resolvam os exercícios e fiquem em casa. Tchau, até semana que vem.